dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao o seu, o nosso Dapcast de hoje. Meu nome é Ana Luísa. E meu nome é Luiz Augusto. E hoje estaremos entrevistando nossa querida diretora sobre a transição de carreira. Isso mesmo, hoje iremos conversar com a nossa diretora de como foi toda essa trajetória e quais foram as dificuldades, entre muitas outras coisas. Sem enrolação, vamos apresentar a nossa convidada, a Edalgisa. Seja bem-vindo, diretora, estamos muito felizes com a sua presença. É uma honra que você tenha aceitado participar do nosso podcast. Bom, agora se apresente um pouco para o pessoal. Bom dia, Edalgisa, da Dina Ambrosio Pereira. Hoje eu estou atuando como diretora, mas eu sou professora de matemática, E é um prazer participar com vocês, uma experiência nova, E espero que seja muito proveitosa. Conta um pouco da sua trajetória e como você chegou até a Dina Ambrosio. É um pouco longo, vou resumir. Eu já comecei na Dina Ambrosio. Quando eu comecei a dar aula, já foi aqui. Depois eu dei uma voltinha por aí, fui para o Piranguinho, trabalhei em Piranguinho, Luminosa, e retornei aqui depois de um tempo. E hoje, depois de uma eleição, eu atuo como diretora, mas a minha carreira é de 15 anos como professora de matemática. De cursos e de formação, minha primeira formação já foi matemática, eu já saí do ensino médio para matemática, já fiz a licenciatura. Depois disso, eu fiz uma pós-graduação na Unifei, em design instrucional, quando ainda nem se falava em pandemia, em estudar à distância. Eu já havia feito uma pós para trabalhar com curso à distância. Depois dessa pós na Unifei, eu fiz uma outra pós na Favene, em matemática. Uma segunda licenciatura em pedagogia. Quando eu fui convidada para dar aula numa escola particular, eu resolvi fazer a pedagogia, mas depois acabei mudando de ideia e candidatei para a direção, aí eu fiz uma pós em gestão escolar, para poder me auxiliar a trabalhar na direção. Resumidamente, é isso. A senhora sempre sonhou em ser professora de matemática? Por incrível que pareça, sim, desde criança. Sempre gostei de matemática. Sempre gostei. Nunca gostei muito de português, mas hoje eu gosto um pouco mais. E sempre gostei de matemática, achava interessante. De todas as matérias que tinha na escola, era que eu me identificava. E minha família é composta por muitas professoras, então eu olhava para elas e eu tinha uma admiração muito grande e tinha vontade. Sempre, desde os 10 anos, aí já falava em ser professora de matemática, especificamente. Minha mãe ainda falava assim, tem certeza? Falava assim. Quando descobriu que tinha o dom para ensinar? Eu acho que dom não seria bem a palavra, você aprende. Do mesmo jeito que você ensina, você aprende. Eu não sou a mesma professora que eu era 15 anos atrás. Quando eu comecei a dar aula, eu era uma professora e hoje já aprendi muito com meus próprios alunos. Você vai aprendendo. Eu tenho certeza que ainda vou aprender muito mais. Então, você não descobre que tem o dom, você vai aprendendo a como ensinar. Você sempre teve apoio da família? Graças a Deus, sim. Minha família sempre incentivou a estudar. Embora a gente seja daqui do bairro, todo mundo conhece, a minha família e tudo, a gente nunca teve uma estrutura financeira para estudar. Não era uma coisa assim que era mais fácil, Não sou tão velha assim, mas no meu tempo era mais difícil. Você fazer à distância, por exemplo, não existia. Igual hoje tem muito curso à distância. Você consegue fazer, você tem acesso à internet, você faz mais tranquilo. Mas naquela época a gente tinha que ir presencialmente, Eu fiz na FEP, minha licenciatura em matemática, era todos os dias, à noite. Tinha mais o transporte que a prefeitura não dava, Hoje tem o transporte da prefeitura, naquele tempo não tinha. Então você tinha o custo do transporte, o custo da faculdade e ainda o custo de se manter, Porque você está na escola diariamente, presencialmente, você precisa de material escolar, vestuário, coisa que você faz à distância, você consegue economizar. E minha família não tinha essa estrutura para me ajudar financeiramente, não. Mas dava um grande apoio, moral. Tanto que eu gosto de contar uma história assim, que eu acho que eu já até comentei com vocês. Eu entrei para fazer pedagogia, porque era o curso que eu tinha condição de pagar. Com o emprego que eu tinha na atualidade, era o que eu conseguia pagar. Fiz 3 dias de pedagogia. Eu falei, não é isso que eu quero. E desisti. Eu falei, não vou mais. E minha mãe falou, não, você quer fazer matemática? Então vai. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro.
como é que eu vou fazer para pagar? Ela falou, não vai, só vai, depois a gente vai dando um jeito. E depois que se você tem a força de vontade, o resto você corre atrás. E aí eu fui, porque minha mãe me mandou, não vai que a gente te ajuda. Então, moralmente, eu tive muito apoio, muito apoio. E financeiramente, à medida do possível, que eles tinham também. Uma coisa, puxando o gancho, né? Como na entrevista que a gente teve com o nosso professor de história, ele também falou que ele tinha o apoio da família. O importante, né, para aquela pessoa conquistar algo, o princípio ali é ter o apoio da família, né? E a gente vê que isso não acontece muitas vezes, né? A família ela não apoia de uma certa maneira, porque acha que não vai dar certo, né? Aquela pessoa não vai conseguir. Então, como a senhora falou, né? O apoio da família é muito importante, seja financeiramente, seja emocionalmente, porque isso vai ajudar futuramente, né? Mas eu acho que não é isso, não é aquele que não tem o apoio da família não vai estudar. Eu não penso assim. Eu penso a vontade, o desejo, porque a minha família poderia ter apoiado quanto fosse, se eu não tivesse a força de vontade e quisesse muito fazer. Ela poderia ter incentivado quanto fosse, poderia ter pagado o curso inteiro, que se eu não tivesse a força de vontade eu não faria. Então eu penso que é um conjunto. O apoio da família é importante, a força de vontade é importante. Para mim foi decisivo, mas isso não necessariamente vai ser para todos. No momento que eu tinha decidido, não, vou desistir, porque pedagogia não é o curso que eu quero e o matemática eu não tinha condição financeira. Foi um momento decisivo porque foi a minha família que me apoiou, falando, vai. Se talvez minha mãe não tivesse dado esse apoio, eu teria desistido, com certeza teria desistido. Mas não acho que seja uma regra geral. Eu conheço muitos alunos, ex-alunos que estudaram e que a família não deu apoio nenhum, nem financeiro, nem moral, mas é porque o próprio eu quero fazer, eu vou fazer, é o meu sonho, eu vou correr atrás. Então não acho que seja decisivo. Acho que ajude sim, é um conjunto, mas pode não interferir, depende da situação. Penso assim. E qual foi o principal fator que te incentivou a seguir a carreira de professora? Não, como eu falei, a minha família sempre teve muitas professoras. Minhas tias, minha mãe não chegou a ser professora, mas ela sempre gostou de estudar. Embora naquele tempo o pessoal não fazia um ensino médio, parava, né, na 8ª série. E ela sempre falava que ela gostava de estudar, ela achava que se fosse hoje ela estudaria, ela conseguiria ter mais oportunidade, né, porque antigamente era mais difícil. Então minha mãe incentivava, minhas tias, sendo professoras, a gente tinha uma admiração muito grande. E foi isso, eu olhava para elas e via, nossa, que legal ter o seu emprego, trabalhar no que você gosta. Foi aí que eu pensei, né, que deu essa força de vontade. E na escola também, graças a Deus, eu tive professoras muito boas. Eu não me lembro assim, de nenhuma professora que eu tivesse problema. Inclusive a Elza, que foi diretora aqui, né, ela dava aula para mim de matemática, era uma ótima professora. E tinha muitos outros. Então eu olhava para os meus professores, os próprios me incentivavam, a minha família, minhas tias, foi daí que surgiu. E desde pequena, desde muito pequena, eu já falava que queria ser professora de matemática. E então sempre tive esse, não era assim um sonho gigantesco, mas era o sonho que era o meu sonho. Qual foi, né, o maior desafio durante todo esse processo? Financeiro. Sem dúvidas, financeiros. Existe a dificuldade em outros pontos da desmotivação, do cansaço, da tristeza, do medo de arrepender e falar, meu Deus, será que depois vou ter emprego? Existe, mas o mais difícil de todos foi o financeiro. Porque eu trabalhava na época, numa empresa, que todo mundo conhece aqui de Brasópolis, Motobras, e eu me lembro certinho que eu ganhava R$386, que naquela época era o salário mínimo. Hoje é 1.000 e alguma coisa. E eu ganhava o salário mínimo de 386, mas a faculdade custava 420. Então o meu salário ele não pagava nem a faculdade. E eu ainda, para trabalhar nessa empresa, eu tinha que morar numa república, porque aqui de Bom Sucesso não tinha transporte. Eu tinha que morar numa república e eu tinha os gastos, água, luz, compra, aluguel, mais vestuário, remédio, tudo. E além disso, o transporte para ir para a faculdade. Então, meu dia 386 não fechava nem a matrícula, nem a mensalidade. E aí eu ia pagando as emergências. Eu tinha que ter onde morar, então pagava aluguel. Eu tenho que comer, então vou pagar comida.
eu preciso do transporte. Eu ia pagando. Mês sim, conversava com o motorista, olha, esse mês que vem eu pago atrasada. Eu ia conversando, negociando. Na faculdade, mesma coisa. Formava o semestre, negociava dívidas. Formava outro semestre e negociava. Até que eu consegui o FIES, que vocês já viram falar. Quando eu consegui o FIES, eu estava no segundo ano. Primeiro ano eu fiz assim, levando, negociando a dívida. No segundo ano eu consegui o FIES. Mas o meu FIES não era integral, era de 50%. Mas já melhorou. E aí foi caminhando, uma coisa vai puxando a outra, mas o mais difícil é o financeiro. O mais difícil foi o financeiro. O resto, a força de vontade, a família, o resto, graças a Deus, eu tinha. Ao longo dessa trajetória, teve alguma situação que te ensinou uma lição de vida e você leva até hoje? A força de vontade, é o que eu já citei várias vezes, aqui já falei um monte. Eu acho que eu costumo sempre falar para os alunos, se você tem a força de vontade, você quer muito, você vai atrás. De algum jeito você vai conseguir. Você não vai desistir no meio do caminho. E isso não só nessa área, quando eu estudei até hoje, na direção, por exemplo. Esses tempos atrás, uma amiga foi convidada para trabalhar na direção de uma outra escola. E aí ela me pediu um conselho, ela falou, vale a pena, compensa financeiramente? Eu falei, olha, se você for entrar pelo dinheiro, não entra, porque você vai se arrepender. Por que eu não me arrependo? Porque eu tô aqui pela força de vontade de querer fazer um bem pra minha escola, a escola que eu estudei, é a escola onde eu comecei a trabalhar, como eu falei, foi onde eu comecei aí com professores de matemática, depois retornei. Então, como eu tenho um vínculo afetivo com a escola, isso que me motiva a não desistir, a ter a força de vontade de seguir até o fim. Mas se você entra sem esse vínculo, essa força de vontade, entra pelo dinheiro, não vai valer a pena. Em um momento ou outro você vai desistir, porque a dificuldade vai ser maior e você não vai ter força de vontade suficiente para superar a dificuldade. Você teve alguma inspiração na família ou fora para estudar matemática? O conteúdo em si, matemática, não, era uma coisa pessoal, eu sempre gostei. E meu filho adora, eu acho que é meio que genético. Meu pai, embora não tenha estudado, ele sempre gostou muito de matemática, tanto que ele é daqui do bairro, feirante, então ele tinha um caderninho, no caderninho ele fazia as contas do que ele comprou, quantos reais que ele vai vender. Até hoje ele gosta muito, ele tem um caderninho. Então acho que é meio genético, talvez, mas não teve uma pessoa específica, uma coisa minha, pessoal. Diferente é boa em matemática. Você em algum momento foi criticada por querer estudar logo a matemática? Assim, muitas vezes ainda sou. Às vezes você chega num lugar e você tem que preencher aqueles formulários, né? E qual profissão? Ah, professora. Mas professora do quê? Aí eu já falo matemática assim, engasgando, porque a reação das pessoas é inusitada. Quando você acaba de falar matemática, já olha pra você aquela cara de espanto. Mas matemática? Não fala nada, mas o silêncio já diz tudo. E eu acho que, talvez pra mim, a matemática é uma coisa pessoal que eu gosto, mas pra quem gosta de português, por exemplo, vai ter a mesma afinidade. Eu acho que são particularidades, todo mundo é diferente, né? Cada um tem seu jeito. E o meu jeito eu consegui me identificar muito com a matemática, porque ela é muito exata, né? Não é uma coisa mais abstrata, ela é, como diz o ditado, 880. Então, me identifico melhor com ela. Não que eu não goste das demais. Hoje eu aprendi a gostar de português, que eu não gostava, já domino melhor o português. Como foi, né, para você entrar em uma faculdade? No sentido prático, quando foi em 2004, a gente tinha que fazer o vestibular, mesmo sendo particular, né? A federal era impossível, assim, pra gente era um sonho que não dava para alcançar, porque era muito concorrido. E até a particular era muito concorrido, você não entrava fácil. Mas como matemática não é um curso que todo mundo quer, né? A concorrência não era tão grande, né? Não era tão grande. Eu fiz vestibular, aí a gente passava no vestibular, depois faz a matrícula. Não tive tanta dificuldade para entrar. O problema não é você iniciar, a dificuldade é para permanecer, né? Acho que eu já até adiantei aqui um pouquinho mais, enfim. Como era na época em que você estudava? O estudo
não muda muita coisa, né? Uma coisa que não mudou, que a tecnologia ela evoluiu muito. Mas a escola não, ela ficou um pouquinho para trás. Ela ainda fica no conceito básico de todo mundo sentado, o professor lá na frente. A gente não evoluiu tanto na escola igual nas demais áreas. Era o mesmo jeitinho que é hoje, carteira. Acho que o que mudou mais é no sentido que na faculdade você tá lá porque você quer. Não é igual estar no ensino médio que o pai obriga, a família não, porque tem que ir. Muitos não querem estar na escola, né? É muito triste isso, mas é uma verdade. Agora na faculdade não, a faculdade, a situação é a seguinte, você está ali porque você quer, você está pagando, e se você não quiser aprender, quem vai ser prejudicado é você. O professor não para, não. Alguns, sim, são humanos, não entendeu, explica de novo, explicavam. Mas o principal foco ali é o aluno, ele que tem que querer aprender. Não é igual você está acostumado até o ensino médio, você vê os professores tentando ajudar, socorrer um aluno, trazer de volta, às vezes parou de estudar. Na faculdade não, se você parou, por sua conta e risco. Porque você vai ser menos um no mercado, para eles é até uma vantagem. Quais eram as principais dificuldades que você enfrentou nessa jornada? As principais dificuldades, além do financeiro, que não era também, eu falei muitas vezes aqui, mas não era uma coisa assim tão absurda. Graças a Deus, era uma dificuldade mediana. Eu tenho certeza que existe e existiu pessoas que tiveram dificuldades muito maiores do que eu. Eu não fui a primeira e nem a única. Além da financeira, a concorrência, depois que você vai para o mercado de trabalho, ela existe e é grande. Embora, eu fiz matemática, mas eu não sou a única, vários fizeram matemática. E aí você não tem, formei, tô com o diploma na mão, tem emprego? Não é bem assim. Depois que você ainda formou, que você teve toda uma dificuldade, um trabalho para conseguir chegar ao final, você vai à luta, né, pelo emprego tão sonhado. Então, quando eu comecei contratada, como muitos professores começam e ficam às vezes a vida toda. Em 2013, eu prestei o meu segundo concurso. O meu primeiro concurso eu fiz no primeiro ano de faculdade. Eu fiz pra treinar, né? A gente faz pra treinar, porque mesmo que eu fosse chamada, eu não poderia assumir. Não sei dizer nem se eu passei naquela época, porque eu não procurei saber, porque e se eu passasse, eu ia ficar frustrada, não poder assumir. Então, não procurei saber. Aí, eu fui passar no segundo concurso. Quando eu passei em 2013, eu fui nomeada para a Luminosa. Então, assim, é uma dificuldade, por ser mais nova, eu passei em terceiro lugar. Os 2 primeiros, eles tiraram notas maiores e eram mais velhos. E a listagem, ela segue por ordem de idade também. Então, eu fui em terceiro lugar. Então, para mim, a minha vaga era a terceira. As duas, que era uma aqui em Bom Sucesso e uma no CEP, ficou para os 2 primeiros colocados, que estavam na frente. Então, fiquei com Luminosa, fui tomar posse em Luminosa. Que foi uma escola muito boa, aprendi muita coisa lá, mas é muito parecida com Bom Sucesso. Só o problema é a distância, né? Porque todo mundo conhece Luminosa, um pouquinho distante. O dia que chovia, meu filho... Nessa época, eu fiquei grávida, meu filho nasceu. Então, às vezes, ele estava doente, olha, vem pra casa urgente que ele tá doente, vou ter que levar ele no médico. Até eu chegar em Brasópolis e depois pegar ele, geralmente ia pra Itajubá, que o nosso convênio é no Itajubá, então era uma distância muito grande. Então, por isso, eu acabei, né, saindo de lá. E vim pra Bom Sucesso, que tem a remoção de cargo e vim aqui. Mas não foi assim de primeira. Eu tive que ir pedindo, levou uns 3 anos para eu conseguir uma vaga e vir. Então, você não vai ter uma dificuldade na vida, você vai ter várias. E você tem que aprender a superá-las. Você lembra dos 2 primeiros que passaram no concurso? Ah, sim. Mas não são daqui de Brasópolis. Depois até exonerou e foi embora. Tá. Depois disso teve mais concursos, né? Teve outros. Mas o que eu passei, que eu tomei posse, foi nesse, de 2013. Se você não fosse professor de matemática, qual profissão você escolheria? Qual eu escolheria? Eu ainda tenho vontade de fazer engenharia civil. Sempre gostei de engenharia civil. Que tem tudo a ver com matemática. Tudo exato. Quem sabe ainda brinca, sei lá, depois que eu aposentar, eu faço engenharia e abro só pra divertir, né? Porque aí você já aposentou, você tem uma segunda profissão.
A gente nunca... tem um pessoal antigo, povo antigo, que diz assim, você nunca pode depositar todos os ovos em uma galinha só. E se acontece alguma coisa? Então, eu ainda pretendo fazer uma engenharia, porque acho que é uma coisa que todo mundo precisa, tem que ter onde morar. Quem sabe, né? No futuro. Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria de profissão? Não, nem momento. Até hoje, a minha vida hoje, estando na direção, às vezes eu ainda me surpreendo, falo, não, eu queria ir para a sala porque é diferente, eu gosto. Tem professor que às vezes está na área, atua na área, gosta, mas é um jeito diferente. Eu gosto, como matemática, é difícil você se identificar. Primeiro você se identificar com a matéria, com a escola, com os seus alunos. E graças a Deus eu estava satisfeita onde eu estava. Eu saí por um motivo maior, né, para a direção, porque aí eu senti que era um momento que a escola precisava de mim, uma outra forma, atuando de outra forma. Que foi um momento, né, para que eu pudesse ajudar a escola um pouco mais do que eu já fazia. Mas eu gosto muito de sala de aula, pretendo voltar o mais logo possível, porque é uma coisa que eu gosto, que eu me identifico. E eu sinto muita falta do dia a dia, com os alunos, porque a direção ela é uma parte burocrática. É leis, a parte financeira, é muito papel. A gente não tem tanto acesso à pessoa, conversar, comunicar. Então, foi uma mudança grande. Mas, em nenhum momento eu pensei em mudar de profissão, porque eu gosto muito do que eu faço, graças a Deus. Você já pensou em alguma vez desistir dessa profissão? Não, nenhum momento. Graças a Deus, eu estou onde eu gostaria de estar. Teve alguma situação na escola que você lembra até hoje? Pode expor, bastante ideias. Como assim? Sentido eu como aluna ou eu como professora? Acho que seria mais como professora. Ai, são tantas, não dá pra lembrar de todas. Fala uma que você acha que mais marcou. Mais marcou? Quando eu dei aula aqui a primeira vez aqui em Bom Sucesso, como eu falei no início, eu era designada, né? E aí eu saí porque eu tomei posse em Luminosa e a distância não dava para ir em Bom Sucesso, perdão, e ir para Luminosa. O tempo não era suficiente. E quando eu estava aqui em Piranguinho, porque Piranguinho e Bom Sucesso era perto. Aí eu conseguia estar em duas escolas. Quando eu fui para Luminosa, fiquei só em Luminosa. E nesse dia que eu fui para lá, os alunos fizeram uma despedida e flores, e eu naquela época estava começando, eu jamais imaginava que eu teria tocado uns alunos tanto assim. Percebi tantos professores aqui, anos e anos, com mais tempo do que eu, mais velho, mais experiência, e os alunos fizeram uma festa, surpresa, e eu não esqueço daquele dia. Teve outras oportunidades, mas é que naquele dia, para mim, pessoal, começando a carreira nova, me incentivou, foi aquilo que deu assim, um dia eu volto. Voltou mesmo. Foi isso que me fez pensar, não, um dia eu volto, porque deixou uma marca muito grande. Pensa como respira. Aí. Qual foi a sua maior dificuldade como diretora até agora? A maior? Acho que eu ainda não consigo identificar uma maior. Acho que todas estão equilibradas. Nenhuma mais dificinha? Não, todas estão equilibradas. Não são fáceis. O cotidiano de um diretor não é fácil. Porque, como eu disse, ele abrange várias áreas. Para vocês que estão de fora, às vezes não dá tanto essa dimensão. Porque eu estava pro lado de fora e hoje eu vejo uma outra visão. A gente que está por fora, a gente não tem... A gente imagina, mas o que a gente imagina não chega nem perto. Porque um diretor, ele é responsável pela escola em todas as suas esferas. Na esfera gestão de pessoal, contratar uma pessoa, dispensar a pessoa, e um professor que vai aposentar e um aluno que evadiu. Então, ele mexe com pessoa, então gestão pessoal. Ele mexe com o financeiro, o dinheiro que vem, o que vai gastar, o que pode gastar, o que não pode. Banco, abrir conta, fechar conta. Ele mexe em tudo. Você tem que saber de tudo, um pouquinho de tudo.
Então, são várias dificuldades, mas não diria que tem uma maior. Graças a Deus, a nossa escola contribui muito. Nossa escola é uma escola muito boa, sempre foi, não é agora, sempre foi, e isso contribui muito para a vida do diretor. Eu acredito que não tenha nenhuma específica, ainda não. Daqui 4 anos vocês perguntam de novo para ver, quem sabe. Porque foi pouco tempo ainda, né? De janeiro a maio, aí a gente tem 5 meses, talvez não foi suficiente. Mas daqui 4 anos vocês perguntam de novo. Se a gente lembrar também. Qual foi a sua reação quando você viu que os alunos realmente queriam você na direção? Eu acho que para qualquer pessoa seria felicidade, né? Porque ninguém compete ou concorre a alguma coisa para perder, disposto a perder. A gente aceita perder, é diferente. Né? Não aceitar perder não é o correto, a gente aceita perder. Mas ninguém propõe uma coisa querendo perder, a gente quer ganhar. Então, claro que a felicidade foi muito grande. Então, inclusive a gente comentou um dia que não foi, embora muitos acham, foi a primeira vez que ela concorreu, não, foi a segunda. A primeira vez eu concorri em Luminosa mesmo, na mesma época que eu ia vir para cá. Então, para não vir para Dina Ambrósio, para ficar lá, teria que compensar financeiramente. E aí eu falei, bom, só se eu entrar na direção. Então, eu concorri em Luminosa para direção, porque aí a escola é uma escola muito boa, estando lá na direção, financeiramente ia compensar mais. Mas nessa época eu perdi. O meu concorrente era de dentro, de Luminosa, né? Então tem um vínculo maior. E acredito que foi o melhor para a escola, porque Deus sabe o que faz, né? Tem coisas que a gente foge à nossa compreensão no momento. Então não foi a primeira. Então eu já havia sentido o gosto amargo da derrota. Não foi fácil, mas graças a Deus a gente supera. Então aqui na Dina Ambrósio, quando eu fui concorrer aqui, pela primeira vez, mesmo sendo chapa única, é difícil para você concorrer com você mesmo, porque eu estava concorrendo comigo mesmo. O não, ele dói mais, porque eu não quero você. É diferente quando você concorre com alguém e a outra pessoa ganha por algum motivo. Por exemplo, nesse caso, ele ganhou por ter um vínculo maior com a comunidade. Isso não me doeu. Eu compreendi. Agora, eu concorrer comigo mesmo, sendo chapa única, se eu perdesse, ia doer, porque eu perdi para mim mesmo. Não sei se eu consegui explicar bem. Muitos alunos falavam assim, eu não vou votar em você porque eu quero que você continue dando aula. Então, eu pensava assim, não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, né? Triste porque ele não confia o voto em mim para a direção. Mas feliz porque ele me queria como professora. Então, que a felicidade foi grande, foi muito grande acho que para toda pessoa que ganha alguma coisa na vida, né? É um fato para se comemorar. Até às vezes eu brinco com o meu filho, fala, a gente tem que comemorar desde as pequenas vitórias para a gente não se frustrar, né? E graças a Deus nesse caso foi uma grande vitória. Você gosta de ser diretora? Se tivesse a oportunidade, você iria preferir ficar na sala de aula ou na direção? Eu gosto pelo contexto, né? Pelo contexto de como tudo aconteceu. Vendo uma trajetória, eu sou do bairro, da minha família. Então, eu tenho um contexto familiar. O Dino Ambrósio Pereira, que é o nome da escola, né? É o meu tetravô, nosso, né? Então, tem um contexto familiar, né? Que já é um incentivo. Eu penso, nossa, que legal, tô numa coisa que é da minha família, que vem de gerações e gerações. A Elza, que foi diretora, era minha tia-avó, até a gente chama de tia Elza. Então, vem num contexto todo familiar. No dia que saiu o resultado, meu pai me ligou e que é muito difícil ele ligar mesmo para falar com a gente. Nesse dia ele ligou e ele estava feliz. Então, tem um contexto familiar. Ele falou, nossa, que legal, você está continuando a família, né, apoiando a escola. Além do familiar, tem o profissional, porque eu comecei minha carreira aqui, estou numa escola que eu gosto. Então, eu não diria que eu tenho vontade de abandonar pelo meio do caminho e voltar. Eu digo que quando eu sentir que esse ciclo encerrou, eu vou voltar para a sala feliz, porque era um lugar que eu gostava de estar. Mas não tenho intenção de desistir, porque eu acho que a escola, neste momento, precisa, e é o que eu posso fazer para ela, é isso, me dedicar ao máximo e ir até o final, não abandonar pelo caminho. Quer comer agora ou depois não come? Sabe, vocês que mandam. Falta muito? Vê se falta muito aí. Não, eu acho que é só mais uma linha. Se falta pouquinho, vocês Essa falta mais essa linha. Daí
aí você já encerra. Como diretora, você sente que a sua visão da escola mudou muito? Não preciso nem pensar muito para responder. Eu continuo vendo com os mesmos olhos que eu via antes. Por enquanto, não. Né? Mas daqui 4 anos... Daqui 4 anos, pergunte de novo. Tomara que ela tenha mudado, assim, para melhor. Agora mesmo está começando a obra com a quadra, então já vai dar uma visão diferente. Assim, graças a Deus a quadra saiu. Não foi fácil, mas saiu. E se Deus quiser, vai sair muitas outras coisas. Você acha que quando passar, né, os 4 anos, você vai ter feito uma mudança significativa na escola? Minha prece de todos os dias. Pra mim, sim. Todos os dias, não sei se vocês têm o hábito de rezar à noite pra dormir. Eu sempre tive esse hábito. Tem dia que a gente esquece, que a gente tá um pouco cansado. Mas Chega em casa capota. meu objetivo desses 4 anos não é ganhar dinheiro, ficar rico, nada disso, nem candidatar. Tem gente que entra na direção para fazer o nome, depois candidatar a um cargo maior. Nenhum momento eu tenho isso como objetivo. Meu objetivo é que a escola melhore, porque eu possa deixar a minha marca, uma marca boa, significativa para a escola. Você teve o apoio da família quando decidiu entrar pra direção? Graças a Deus eu não tenho que reclamar da família. Tanto num contexto menor, se eu for contar meu marido em casa, ele sempre me apoiou em todas as minhas decisões. E se eu for contar a minha família mais ampla, mãe, pai, irmãos, sempre... a gente tem o costume de sempre um falar pro outro, se você for o que você tem vontade, se é o que você quer, vai atrás. E nesse momento foi exatamente o que aconteceu. Graças a Deus não tive nenhum problema. É como a gente falou no início, não é o fator principal. Se uma pessoa tem vontade, não tem apoio da família, não vai fazer. Não é isso. Eu, graças a Deus, sou abençoada para minha família me dar esse apoio. Mas se você quer e tem força de vontade, você consegue. Não é um fator decisivo, é um fator que contribui muito. Agora vamos para um minutinho para falar da patrocinadora do nosso podcast. É a nossa querida Lu Azevedo, que inclusive também tem um podcast sobre empreendedorismo feminino. É isso aí. Mas não só isso, ela também é especialista em micropigmentação e futura biomédica. Agora, saindo da nossa publicidade, e você? Como você acha que as mudanças de carreira impactam na pessoa? Quem você quer ver aqui com a gente? Nos conte pelo comentário do YouTube ou pelo Instagram. @dapcast.dino. E para finalizar, diretora, gostaria de deixar alguma mensagem pro pessoal? Na maior parte dos alunos, né? Hoje em dia a gente vê muitos desmotivados. Não vou estudar por isso, por aquilo. O estudar só não é tudo. Porque muitas vezes não estudam, às vezes param pelo meio do caminho, mas consegue ter alguma coisa na vida. Eu acho que o principal de tudo é ter um objetivo, se propor a ir atrás, a lutar pelo que você quer, de alguma forma. O estudo ele é uma ferramenta, que ele pode te ajudar a chegar onde você quer mais fácil, mas ele não é o único caminho. Então, acho que a minha mensagem é essa. Se você tem vontade de ser alguma coisa, de fazer alguma coisa na sua vida, correr atrás, independente das dificuldades. Se não tem o apoio da família, ou se não tem situação financeira, isso não vai te segurar se você realmente quiser. Bom, galerinha, esse foi o nosso episódio de hoje, conversando um pouco com a nossa diretora. Muito obrigado, diretora, por poder participar do nosso episódio de hoje. E muito obrigado você que está aqui assistindo ou ouvindo. E não se esqueça de apoiar o nosso podcast, seguindo nas redes sociais, curtindo, se inscrevendo no nosso canal e compartilhando com outras pessoas. Até a próxima semana, um excelente final de semana a todos. E esse foi o meu, o seu, o nosso Dapcast de hoje.